Fala galera, então, no vídeo de hoje vamos falar de como se organizar para o EFON. Então se você quer fazer marinha mercante, ou conhece alguém que queira fazer, esse vídeo é perfeito para você ou para amigo que você conhece, beleza? Então antes de você assistir o vídeo, por favor, deixa um like pra gente, compartilha, marca o sininho, curte, comenta se tiver dúvida. Se quiser saber mais sobre outro concurso, interage com a gente, segue no Instagram, gente. Enfim, vamos ser próximos para poder tirar as dúvidas de vocês, beleza? E na entrevista de hoje, que eu sempre faço a modelo de entrevista, eu trouxe uma ex-aluna minha, Carol, para simular algumas perguntas que vocês fizeram durante a semana. Durante esses meses, a gente fez um pack de perguntas e ela vai perguntar para mim, eu vou tirar as dúvidas à medida que as perguntas forem surgindo, beleza? Então vamos lá. Fala, professor. Muito bom estar aqui com você. Então a primeira pergunta que eu tenho é: como é o concurso da EFON? Quem pode fazer o concurso da EFON? Pode homem, pode mulher? É um concurso de oficial? É um concurso de sargento? Conta um pouquinho pra gente que está assistindo aqui, como é que é isso? Olha, essa pergunta era bem complicada, porque EFON é um concurso para ambos os sexos, que vai de 18 a 23 anos no ano da matrícula, beleza? Olha que interessante para você. Perdão, 18 não, 17, desculpa, 18 de escola naval, sempre confundo. 17 até 23 anos no ano da matrícula. E a EFON é um dos poucos concursos militares que o número de vagas para homem e mulher não é bem definido. Ou seja, tem um número total de vagas. E eles podem ser, sei lá, pode ser que tenha um ano que só entre homem, pode ter um ano que só entre mulher. Ele é meio que ajustável, não tem um número certo de vagas. E a pergunta que o pessoal da EFON vai me criticar, mas me desculpa, se forem meus alunos eu posso criticar um pouquinho, só um pouquinhozinho, a questão de ser oficial e ser sargento. A EFON, muito se discute a posição da EFON, porque a EFON basicamente é uma faculdade militar, então você não sai igual a escola naval, que você sai oficial da Marinha de Guerra. A EFON você se forma e você vira oficial da reserva. Ou seja, você estudou lá dentro, se formou, mas quando você se forma, você é oficial da reserva sem salário. Então você é como se você fosse um oficial, mas não ganhasse salário de oficial, não se formasse como oficial, você apenas se foi oficial foi aluno militar durante a sua formação e depois não. Ah, mas tem como virar oficial depois de se formar? Oficial da ativa, não da reserva? Então, tem provas internas lá que o oficial da EFON consegue virar oficial da ativa. Só que grande parte dos alunos preferem ser de outras empresas civis que pagam, teoricamente, muito mais do que a Marinha pagaria para o oficial de carreira. Então, essa pergunta, se você é oficial ou se você não é, ela é bem polêmica, tá? Então, se o pessoal da Marinha Mercante estiver me ouvindo, quiser acrescentar, agradeço, mas a minha experiência em sala de aula, inclusive dando aula para os do EFON, mostrou que é mais ou menos por aí. Mas se alguém quiser discordar, sinta-se à vontade para questionar, beleza? Entendi, professor, muito obrigada. E quais matérias que caem na prova da EFON? Português, matemática, inglês, física e redação, beleza? Redação. E curiosamente, a redação da EFON é uma redação que ela é corrigida pós-exame. Geralmente os concursos, eles têm uma critério que é o seguinte: você faz as notas, faz as provas bonitinha, e aí você, por exemplo, especialista, faz as provas bonitinhas, e aí você tem um determinado número de notas que eles determinam, sei lá, você tem 100 vagas, só vou corrigir até 300. E aí, a EFON não, a EFON, ela faz todo o processo, faz todo o exame médico, todo o exame físico, e no final, que ela corrige a redação. Então, a redação era pós-posta à prova. Você faz no mesmo dia do concurso, mas a nota é liberada pós-posta aos exames médicos e físicos. É a única que tem um processo inverso. A redação geralmente não é pré-posta, é pós-posta. Caramba, entendi. Muito obrigada pela explicação. É bom e esclarece muita dúvida dos alunos. E falando um pouquinho de física, que é a sua especialidade, como que física é cobrada na EFON? Então, a física da EFON ela não é uma física muito complexa, embora haja questão complexa. Vamos definir o que é complexo e o que não é, para ficar bem claro para vocês. Quando eu falo que uma prova não tem questão complexa, é uma prova que ela é extremamente fácil. Aplicação de fórmula, conceitos óbvios, teorias simples, ok?
Quando a prova é complexa, é porque ela tem um grau de elaboratividade, um grau de criatividade da banca muito aquém de um aluno pensar. Então, só consegue fazer as questões o aluno que já viu aquela solução, que já o professor, ou já viu algum livro, ou já viu alguém fazendo isso. Inclusive, nos meus cursos, geralmente, eu dou 2 turmas, uma de base, uma de fundamento, uma de aperfeiçoamento, para o cara, desde cedo, poder ganhar visões sobre questões. Então, isso que eu torno uma prova complexa. A prova de forma é uma prova de transição. Ela tem um grau de questões simples e tem algumas questões complexas. Mas a sua maioria da prova, a sua grande maioria, gira em torno de questões simples a um pouquinho mais complexas. Mas não é uma prova complexa. Vamos botar em termos de número. De 20 questões de FOM, 10 questões um aluno que estudou, que fez as questões básicas de um livro, que fez o que está resolvido, por exemplo, no Física Clássica, consegue fazer. 5 questões lá, o aluno vai ter que pensar um pouquinho mais, mas se ele tiver um pouco de habilidade, ele consegue fazer. E se o questão do cara tem que ter uma visão maneira, tem que ter um conhecimento de profundidade boa para te safar. Então a via de regra de FOM é 15 questões dela são bem razoáveis do aluno pensar na hora, diferente das outras 5 que dá um pouquinho mais de trabalho. E acrescentando uma coisa muito legal para vocês, eu acho que isso vai deixar feliz de vocês, a FOM é uma prova que ela não exige uma média para ser aprovado. FOM exige a média assim. Não exige. Desculpa, tá? Desculpa, ela não exige média. O edital fala uma coisa, mas a prática mostra outra. O que a FOM exige? Ela exige a ocupabilidade de vaga a caráter prioritário para os alunos que atingirem a média. Ponto. Após os alunos que atingirem a média em todas as matérias, se acertar metade das questões na matéria, o restante vai ser chamado de uma complementar vaga. Minha experiência mostra que 20% do que está na IFOM fez média, o restante foi chamado. Vou dar um exemplo. Esse ano, o Ciaba Nordeste teve 80 vagas. O último aluno que fardou foi 450 alguma coisa. Inclusive foi alunos meus. Inclusive foi bem bonito, porque eu fui no churrasco da menina no dia que ela foi. Então a EFOM ela não exige uma média para aprovar. Ela não tinha feito média, em física ela fez média, eu acho que foi inglês ou matemática, não lembro, não fez média. Então ela permite que você acesse a escola EFOM sem ter média. Inclusive tem uma aluna minha, eu não vou citar o nome para preservar a identidade dela, que foi a minha aluna até depois, que ela fiquei sabendo que ela entrou no EFOM, conseguiu passar, se inscrever no EFOM, ela foi minha aluna particular. Ela conseguiu entrar no EFOM acertando uma questão de física. Então, é uma prova que permite que alunos que tenham alguma deficiência grave em matéria consigam fazer. Por isso ela fez ela particular comigo, porque ela acertou, tirou média 1, acertou uma questão, anulou outra, então ficou média 2, então ela conseguiu, ela teve que precisar de aula extra, aula particular, para poder não reprovar lá dentro. Então, ou seja, é uma prova que permite que alunos com dificuldade façam. É claro que eu não aconselho você a entrar desse jeito, mas assim, se lhe confortar, é uma prova que permite que alunos com abaixo da média consigam entrar, beleza? Entendi, professor. E como é que os alunos devem conciliar os estudos, né? Porque não tem só física nessa prova. O que você sugere para a pessoa que está começando a estudar agora, para ela conciliar? Como que é a ordem? O critério é o mesmo de sempre, é você escolher e priorizar o que você tem mais dificuldade, em maior carga horária, e o que tiver menos dificuldade, em menor carga horária. Qual é o grande problema que nós temos que ter em mente? É a porcaria da vaidade do aluno concurseiro tem, de subestimar uma matéria. Por exemplo, a EFOM tem um grau de dificuldade em inglês, que o pessoal fala muito, eu sou muito leigo no assunto, muito complexo, porque ela usa muito termos técnicos. Então, estudar inglês na EFOM é imprescindível. Estudar física da EFOM é imprescindível. Matemática no passado foi um pouquinho pesado a EFOM. Então, você tem que perceber isso, estudar bastante conforme a sua dificuldade. E a dificuldade que vai aparecendo, você consegue sanar ela. Esse é um ponto positivo. Então, isso, acho que basicamente é isso. Então, dar carga horária maior ao que for mais importante, se tiver mais dificuldade no seu estudo. Entendi. E qual que é o melhor material de estudo para EFOM? Qual livro que você sugere de física?
Eu sou suspeito, porque todo mundo sabe que eu sou apaixonado pela física clássica, então eu sempre recomendo física clássica para EFON. Se você quiser dar um aprofundamento, que às vezes nem precisa tanto, você pode pegar o tópicos da física para aprofundar, para ver algumas questões mais complexas, mas de modo geral a física clássica sustenta muito bem a prova de EFON. Entendi. E agora que você já falou sobre isso, né, do livro e tudo mais, quantas horas um aluno que está estudando para EFON tem que estudar por dia, né, assim, de base, que você poderia, assim, dar um auxílio para o aluno? Essa pergunta eu sempre respondo nos vídeos, quase que de forma unânime, porque é sempre o que te sobra. Então você tem que estudar, dormir, você faz o seu cursinho não conta como hora de estudo, tá, gente? Não conta como hora de estudo. Tudo que for hora de estudo é tudo que você faz além das obrigações naturais. Como se você faz colégio, se você faz faculdade, se você faz cursinho, não é hora de estudo, ok? Então, se você puder estudar 6, 8 horas por dia, 10, é interessante. Quanto mais horas você dedica, menos anos você gasta tentando fazer aquele concurso. Mas se eu não puder me dedicar muitas horas por dia, dedica-se ao que você pode. Mas dedica-se mesmo, bota saco. Usa o domingo para você estudar também, usa os dias que você puder para estudar, beleza? Entendi. E vamos falar de histórias, né? Vamos falar de um assunto muito bacana. Você estava comentando aí de uma aluna sua, que você foi até num churrasco recentemente para comemorar a entrada dela. Você poderia compartilhar com a gente algumas histórias assim bacanas de alunas que você tenha aprovado, que você possa dizer assim, para inspirar a pessoa que está assistindo esse vídeo? Eu tenho duas que eu acho legal, assim, porque são duas que eu sempre gosto de compartilhar a história que me marca de alguma forma. Uma da Letícia, ela achou muito legal a história dela, porque, não sei se vocês sabem, tem uma sala presencial, que para quem não mora no Rio, e ela mora em Irajá e ela mora em Barra de Guaratiba. Então ela mora mais ou menos a 2h30 de viagem. Então ela vinha todo domingo para estar lá comigo e gastava 2h30 de viagem para ir, 2h30 de viagem para voltar, para assistir 3 horas de aula comigo no meu projeto intensivão. Então ela gastava mais tempo no ônibus do que em sala de aula. E ela estava tentando estar há 3 anos e não conseguiu. Veio para cá e passou na primeira tentativa. A outra que eu fui no churrasco foi a Tamires, que foi uma luta aprovar ela, assim, oh Deus. Foi uma luta, porque não foi difícil aprovar ela. Mas foi difícil o processo, porque ela estava muito, não só 80 vagas, ela foi quase e pouca. Ela conseguiu entrar na última semana de adaptação. Tipo assim, na última semana, faltando 2 dias para encerrar o período de chamar gente. Se chamasse, se desistisse gente depois, não ia chamar mais ninguém, morreu ali. Então, ou seja, foi basicamente isso, ou seja, foi uma luta. Quando ela foi chamada, eu lembro que ela mandou mensagem às 8 da manhã, que ela foi chamada no domingo às 7 da noite, mandou mensagem às 8 da manhã, vai ter um churrasco aqui em casa, despedida, tal, vem aqui. Aí eu fui lá, foi bem legal, então é uma história bem bacana. Então, tipo assim, se você está numa situação parecida, lembra que ainda há esperança depois, tá? Lista de espera. A EFON, que é um curso que eu acompanho de perto, ela tem uma coisa muito particular, ela farda muito aluno, mas muito aluno que está muito além da colocação original. Vou te dar um exemplo prático. O CIABA tem 80 vagas. 80 vagas chamou, o último a fardar foi o 457, 455, por aí, 450 e pouquinho. Olha só, o CIAGA, que é no Rio, tem acho que tem 100 vagas. Acho que está com 100 vagas, por aí, 100 vagas, e chamou, acho que fardou até o 500 e pouco, acho, se eu não me engano, acho que por aí, 500 e pouco, que fardou. E foi um dos últimos alunos da adaptação. Então, olha só como consegue chamar. Então, tipo assim, se você está na situação de pensar, não dá pra mim porque eu estou muito longe das vagas, acredite, dá sim. Dá sim, dá sim e dá sim. Entendi, professor. E se você pudesse dar um conselho final para quem está assistindo esse vídeo, para quem veio até aqui, merece ouvir essa mensagem, o que você poderia dizer? Os 3 maiores conselhos que todo mundo tem que ter. Em primeiro lugar, lide com as frustrações, porque você precisa aprender a perder, aprender a fracassar, aprender que muitas das vezes você não vai ter apoio de ninguém, aprender que essa família, elas podem entender a sua dor, mas podem não compreender.
seu namorado ou sua namorada, ela muitas das vezes vai ficar irritada com você, porque você está trocando pelos estudos, então você vai ser frustrado o tempo todo. Isso no curso, porque você vai ver gente melhor que você vai ser frustrado em vários níveis de frustração, então você precisa aprender a lidar com a frustração. Se você não consegue lidar isso com os próprios, como eu e outras pessoas, procure um psicólogo, um terapeuta, alguém que pode ajudar. Mas é importante que você aprenda a lidar com frustração. Segundo conselho para você, muito importante: dê tempo ao tempo. Você precisa entender que você não vai ser capaz de aprender tudo que você poderia aprender em tão pouco tempo. Essa frase é bem interessante. Essa frase é bem interessante porque a gente tem a visão de achar que dá para aprender tudo. Outra coisa legal. Não pensa que você vai chegar no dia da prova sabendo toda a matéria, porque você não vai. Você vai com o que você tem. Porque a aprovação, ela não depende tanto de quanto você armazenou de informação. Depende de uma série de variáveis. Dar tempo ao tempo é importante. Tem gente que vai passar de primeira. Por exemplo, que eu falei, a Letícia, ela deu 3 anos. Ela veio pra cá, passou de primeira. A outra que foi no churrasco, ela era o último ano dela para fazer a prova. Ela passou. De tempo ao tempo. Eu sei que ninguém quer esperar o último ano, mas melhor do que não esperar o último ano, pior do que não esperar o último ano é não passar. Então, faça até passar. Faça sempre. E terceiro e último grande conselho: estude sempre que der, sempre que puder, quando puder, sempre. Porque você muitas vezes vai faltar tempo. E tempo você resolve despriorizando, desocupando o tempo. Então você resolve tempo, retirando o tempo de algum lugar e colocando em outro. Por exemplo, se tem gente que gasta 2 horas na academia, vai ter que gastar 1. A gente gasta 3 horas no WhatsApp, vai ter que gastar 1. Vai reduzir a carga horária do que não é estudo para aumentar o teu estudo, beleza? Beleza, professor. Era isso que eu tinha para perguntar. Se mais alguém tiver alguma dúvida, comente aqui, que a gente vai estar respondendo cada um que comentar nesse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua ajuda, pela sua experiência. Eu acho que foi muito boa essa aula, você ajudou muito, tanto a mim quanto a quem estiver assistindo. Então, gente, espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre o concurso, se quiser perguntar qualquer coisa ou sobre esse vídeo, sobre outro concurso, está aí à disposição de vocês, beleza? Então, muito obrigado, gente. Até a próxima.